Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, dia 26 de abril de 2024, onde nós vamos estudar os capítulos 4 e 5 da parte 2 sobre reencarnação. E temos aí 5 eixos temáticos desafiadores para a gente poder conversar a respeito, né? Deus abençoe, nos ilumine para que a gente tenha um excelente momento de reflexão e de aprendizado, ok? Vamos lá, então. O primeiro grupo a se apresentar é o grupo, deixa eu pegar aqui o nosso grupos temáticos, é o grupo com Luciana, Maristela, Cruzeira, Vera, Lúcia, né? E a Vera me mandou o vídeo. Portanto, eu vou apresentar o vídeo que você me enviou, Vera, tá? E em seguida, eu vou passar para vocês, para que vocês possam, então, complementar com o que quiserem nos 2 minutos e 40 segundos restantes, tá ok? Então, começando com o vídeo de vocês. A expiação, sofrimento ou aprendizado, como conciliar? O livro dos Espíritos, ao nos trazer o tema Todos expiação, estão está vendo se o referindo ao vídeo? resgate de nossas faltas passadas. Um Mas processo está de muito aprendizado rápida e a purificação voz. da alma. É um momento de reflexão e crescimento espiritual, no qual enfrentamos as consequências de nossas ações passadas para evoluir moralmente. Quanto a conciliar o sofrimento com o aprendizado, é importante lembrar que o sofrimento muitas vezes nos traz lições valiosas. Ao encararmos as dificuldades com coragem e compreensão, podemos extrair aprendizados profundos que nos ajudam a evoluir espiritualmente. Neste tema, a Luciana nos trouxe a seguinte contribuição. Expiações são como um alerta sobre a nossa responsabilidade, sobre as ações que executamos e que resultam na reeducação de nosso espírito. Dentro do meio espírita, há diferentes interpretações e abordagens em relação ao sofrimento e à evolução espiritual. Alguns adeptos preferem enfatizar a ideia de que a vida é um campo de aprendizado, no qual as experiências do cotidiano e as adversidades são oportunidades para o desenvolvimento das potencialidades espirituais, sem necessariamente focar apenas na expiação. Essa abordagem destaca a capacidade do espírito de aprender e evoluir por meio das experiências vividas, valorizando o crescimento pessoal e a busca por uma maior compreensão da vida e do universo. Nesse sentido, as dificuldades são encaradas como desafios a serem superados e como oportunidades de amadurecimento espiritual, sem necessariamente estarem atreladas a uma dívida a ser expiada. Um exemplo disso seria a visão de que as relações interpessoais e os desafios do dia a dia oferecem oportunidades para exercitar valores, como a paciência, a compaixão e o perdão, contribuindo para o crescimento espiritual sem necessariamente estarem ligadas a expiações de vida passadas. Seria uma sese, como dizia Platão. O mito da caverna revela essa sese, mas não foi isso que nós conversamos. É importante ressaltar que ambas essas perspectivas têm seu valor e podem coexistir, sendo que cada indivíduo pode encontrar significado e aprendizado de acordo com suas próprias experiências e compreensão espiritual. Já sabemos que é possível conciliar as diferentes visões sobre o sofrimento e a evolução espiritual ao considerar as referências das questões 132, 171, 196 do Livro dos Espíritos. A questão 132 aborda a expiação como a reparação das faltas cometidas ao longo de nossas vidas, destacando o papel do sofrimento nesse processo. Essa visão ressalta a necessidade de enfrentar as consequências de nossas ações passadas e buscar o aprimoramento espiritual por meio do aprendizado com as dificuldades. Por outro lado, a questão 171 traz a ideia de que a fé e a resignação podem ser fontes de consolo diante do sofrimento, permitindo-nos enfrentar as adversidades com serenidade e confiança no plano divino. Isso ressalta a importância da aceitação e da superação das provas com equilíbrio emocional e espiritual. Já a questão 196 utiliza as metáforas do alambique e do crisol para ilustrar o papel purificador da dor e do sofrimento na evolução espiritual, destacando como essas experiências podem contribuir para a purificação da alma. Ao conciliar essas duas visões, podemos compreender que o sofrimento pode ser tanto uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual, como também uma forma de expiação e purificação. Dessa forma, podemos enxergar as adversidades como desafios que nos convidam a desenvolver virtudes e superar nossas limitações, ao mesmo tempo em que nos permitem reparar faltas do passado e purificar nossa essência espiritual. Essa conciliação nos convida a encarar o sofrimento como parte integrante do processo de evolução,
capaz de nos impulsionar com a construção de um ser mais consciente, compassivo e alinhado com os princípios espirituais. Conclusão, aí é nossa, não é? Do grupo. Mesmo que não tenhamos reconciliação entre estas duas vertentes, podemos afirmar que a prece nos permite encontrar alívio para o nosso sofrimento. Deus, suprema misericórdia e justiça, acolhe a todos, fortalecendo-nos e amparando-nos. Valorizamos a dimensão da fé e da busca de consolo espiritual em meio às adversidades da vida e da confiança em Deus para conforto de toda a humanidade. Em uma abordagem relativa ao século XX, podemos dizer que a crise da razão, oriunda do pensamento de David Hume, seguida pelo criticismo de Immanuel Kant, e lembramos dos chamados filósofos da suspeita, que são Marx, Nietzsche e Freud, que introduziram elementos de desconfiança na capacidade humana de conhecer a realidade objetiva e de ter acesso transparente a si mesmo. Isso está no livro Filosofando, página 172. Mas queremos dizer a importância dessa mudança, porque antes se achava que a verdade era a identidade do fato com que se falava dele. Agora, com os filósofos da suspeita e com tudo que David Hume trouxe, que foi o despertar para Immanuel Kant, nós sabemos que mudou o pensamento. Então, vamos voltar à leitura. Tal pensamento provocou uma imensa revolução na busca de entendimento a respeito da verdade e de Deus, cabendo-nos estudar a filosofia contemporânea para a compreensão do mundo ou da nossa vivência, à luz de novas propostas filosóficas. Aí o nosso grupo entendeu trazer Merleau-Ponty, que é um dos principais filósofos fenomenologistas do século XX, que abordou a questão de Deus de maneira bastante peculiar. Ele explorou a relação entre a consciência humana e a existência de um ser divino, questionando como a percepção e a experiência corporal influenciam na nossa compreensão de Deus. Para Merleau-Ponty, a presença de Deus não pode ser reduzida a uma mera ideia na mente humana, mas sim deve ser entendida como algo que se manifesta através de nossa experiência vivida no mundo. Ele argumenta que nossa percepção do divino está enraizada em nossas interações corporais com o mundo ao nosso redor, em vez de ser exclusivamente uma construção intelectual. Portanto, para Merleau-Ponty, a questão de Deus está intrinsecamente ligada à nossa experiência encarnada e à forma como habitamos o mundo. Merleau-Ponty aborda a questão de Deus de forma mais específica em seu livro O Visível e o Invisível, que foi publicado póstumamente em 1964, após a morte do filósofo. Estamos pontuando que é uma ideia de 64, onde muitos de nós já estávamos encarnados. Não é? Nessa obra, Merleau-Ponty desenvolve suas reflexões sobre a fenomenologia da percepção e expande sua análise para incluir a questão do divino, explorando a relação entre a experiência perceptiva e a presença de algo transcendente. Ele busca compreender como a percepção humana e a corporeidade estão conectadas, não apenas à realidade visível, mas também ao invisível, incluindo considerações sobre o sagrado e o divino. O visível e o invisível é uma leitura desafiadora, mas extremamente rica para quem se interessa pela filosofia fenomenológica e pela reflexão sobre a existência de Deus. Nós entendemos de uma importância crucial para que possamos entender a luz de hoje. Não basta só entendermos o passado, que é fundamental. É o passado que nos dá condições de revisitá-lo e trazer ideias renovadoras. Bom, o grupo tem mais 2 minutos e meio para complementar como quiser. Fiquem à vontade. Então, nós queremos falar a respeito da riqueza da informação do estudo, mas, ao mesmo tempo, colocar a importância da atualidade. É preciso que atualizemos as informações dadas que nos serviram de base para hoje revisitarmos Kardec, mas à luz dessas informações. A figura de Deus, a relação entre corpo e espírito mudou muito ao longo do tempo. Depois dos anos 70, não se pensa da mesma forma. E foi isso que o grupo entendeu. Cada um de nós falando, e por isso que nós estamos sugerindo para você nos mandar o tema, para a gente poder estudar antes, que a gente gostou da experiência em grupo a respeito do tema que você propõe. É uma reivindicação do grupo, mas só temos a segunda-feira para isso. Então, a nossa proposta é não nos sedimentarmos no passado. Afinal de contas, o Livro dos Espíritos foi colocado numa época em que não tínhamos as ciências menores, as ciências especiais desenvolvidas, o que torna uma informação ligada ao passado e despreza, porque não podia ater a isso, as inovações feitas ao longo do tempo. Hoje nem se sabe, na próxima aula teremos essa questão, se há vida nos outros planetas. Hoje não se tem nem essa informação. É muito difícil
atualizar Kardec. Por isso que a gente ficou procurando você e nos ligamos. É um grupo grande, né? Nós somos quase 25, todos interessados nessa parte de contextualizar. Mas está sendo um desafio para todos nós, porque nós temos o livro e temos esse interregno imenso, com todo mundo com medo de falar, porque entendem que nós estamos desautorizando Kardec. Então, o grupo reivindica a posição de independência. Pensar não é atrelado ao passado, é um pensamento renovador. Com isso, encerro a minha fala e deixo um beijo a todos. E essa velocidade não foi minha, não. Eu tenho o filme normal. Mas vocês viram que Vamos, agora ela falou na mesma vamos, velocidade, né, gente? Agora ela estava empolgada e falou rápido. Bom, gente, Agora, Obrigada, quando Zé. ela ia uma parar única para pergunta para respirar. vocês. Eu tenho uma única pergunta para vocês, antes de passar para os demais, que é a seguinte: vocês chegaram a analisar a possibilidade de compreender o conceito de expiação como sendo um conceito humano, um conceito nosso, criado por nós, para o nosso entendimento? Como vocês analisam esse conceito? nós não pensamos nisso, não. Alguém Não. pensou do grupo? Não, mesmo porque expiação para o mundo jurídico é uma outra forma de pensar. Nós não nos ativemos a isso. Mesmo porque você limitou. Agora quem vai protestar sou eu. Você limitou o tema às perguntas. Sim, Então, nós claro. não temos a liberdade de pensar. Além do que, é um tema longo com 5 subdivisões, não é? Então, ficou Perfeito. difícil até manter o tema. Não pensamos, não. Se você quiser nos ensinar, nós aceitamos. Não, 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 só me passou a pergunta. Está aberto para a pergunta dos demais. Quem quer fazer pergunta? Eu respondo na velocidade. Quería preguntar sobre este aspecto de la expiación como purificación. Afirmar la expiación como purificación es una forma de afirmar que en algún momento somos impuros. Yo creo que esto no se corresponde con la realidad. Ok, perfeito. Creo que se puede ser ignorante sin ser impuro. Se puede estar en un nivel de evolución temprano sin ser impuro. Ok, Entonces, vamos passar a pergunta e deixar o grupo responder, então. Ok. Lúcia Gato, com a sua pergunta também, antes de passar para o grupo. Sobre a questão da expiação, eu não consigo ver como uma coisa humana. Eu acho que a percepção do Kardec é mesmo o que os espíritos passaram. E eu acho que é uma coisa da nossa consciência. A gente carrega uma culpa e a gente, até eu não sei onde que eu li, que fala assim, como se você tivesse, como é que fala? Você ganha. Não estou conseguindo. Então, assim, não vejo que é uma coisa humana, mas é uma culpa que a gente carrega. Até tem um exemplo que eu ouvi outro dia, assim, do Elias, né? Que ele, na encarnação anterior, na encarnação dele como Elias, ele degolou um, era um maldito, um tirano horrível e tal, mas ele acabou degolando esse tirano. E ele viveu muito tempo lá Seu tempo está acabando, Lúcia. Vou te pedir que então objeteve. ele viveu Perdão. tanto tempo e acabou ele vindo como João Batista e ele acabou sendo degolado. Então, como se, mesmo ele tendo feito aquela ação, que era uma ação que era totalmente explicável e tal, ele não suportou ter tido essa ação. E ele assim, pediu, né? Ele quis reencarnar de uma maneira, né, que ele pudesse sofrer aquela pena. Então, acho que é nesse sentido que a encarnação é uma oportunidade de você poder retirar a culpa, porque você não consegue avançar em Ok. outros mundos quando você está com a culpa. Eu acho que é nesse Muito sentido. obrigado, Lúcia. Pessoal, o nosso tempo esgotou, não vamos poder discutir uma questão importante que a Antônia trouxe, que é a questão da purificação. Fica aí um ponto para a gente refletir enquanto grupo, tá bom? Se a gente tiver um tempinho no final, a gente pode até voltar nessa questão, porque ela é muito importante.
né? E essa questão da purificação é uma visão específica, tá bom? O próximo Beijinho para grupo. Antônia. Beijinho para Antônia. Perfeito. Excelente. O próximo grupo ficou de analisar a reencarnação nas visões de Kardec e do espiritualismo americano. Esse grupo está constituído por Sueli, a Cristina, que não pôde estar conosco, e a Nadir. Então, eu gostaria que a Sueli e a Nadir, portanto, assumissem a apresentação. A palavra está com vocês, Nadir e Sueli. Então, gente, eu tentei fazer um resumo, mas vai ficar meio confuso para mim, porque o trabalho ficou gigantesco. Porque para provar que o Kardec estava errado na tese dele, o Gulão ele tem uma historiografia muito grande a respeito. Então, eu vou tentar resumir, né? Então, o resumo da pesquisa foi feita na revista Diálogo. É Raça e Reencarnação no Espiritismo Norte-Americano. O objetivo do artigo é discutir o tratamento da questão racial no espiritualismo moderno norte-americano a partir da hipótese de Kardec de que a rejeição dos espiritualistas à crença da reencarnação se deva a forte preconceito racial presente nos Estados Unidos. Isso na revista Espírito de 1862. Observação: espiritualismo, isso é anotação minha, norte-americano começou em 1848. Esse movimento acreditava na transmigração da alma. 9 anos mais tarde, surge com Kardec o Espiritismo na França de 1857. Então, ambos partiam da mesma premissa fundamental, que é a realidade da comunicação entre os vivos e os mortos e das relações advindas desse diálogo. Tiraram seus outros pontos de crença. Entretanto, havia um ponto fundamental em que os espíritos dos dois lados do Atlântico não concordavam. Era a reencarnação. Para os americanos e muitos ingleses, a vida material era única. E após a morte, os espíritos continuavam uma marcha progressiva indefinida nos planos etéreos, né, nos planos espirituais. Já para os franceses, a experiência em corpos materiais era múltipla, e o mesmo indivíduo espiritual experimentava as mais diversas condições de vidas no mundo material, fosse na Terra ou em outros planetas. O enfoque acadêmico sobre a questão de raça e espiritualismo norte-americano, a partir da crítica, que a Arlene fez, o objetivo do artigo é discutir o tratamento da questão racial no espiritualismo norte-americano. A partir de uma hipótese que Kardec levanta na Revista Espírita, de 1868, em que ele faz uma acusação de que foi o preconceito racial presente nos Estados Unidos que teria impedido que a ideia da reencarnação penetrasse aqueles grupos espiritualistas. Analisando a questão do preconceito racial entre espiritualistas, que é um tema até então pouco visto no espiritualismo, porque a historiografia nos mostra o contrário, principalmente a historiografia tradicional. O espiritualismo moderno é importante saber, principalmente através da historiadora Anne Brown, né, que o espiritualismo sempre esteve relacionado às causas consideradas progressistas. O livro da Braud é de 1989. No segundo grande despertar religioso norte-americano, havia, segundo Braud, um número considerável de dissidentes religiosos, de abolicionistas, de feministas, de pacifistas e de radicais de diversos matizes vinculados à causa espiritual, segundo M. Brown. Esses grupos denunciavam a autoridade da igreja sobre os fiéis, dos governos sobre os cidadãos, dos médicos sobre os pacientes, dos donos sobre os escravos e, acima de tudo, dos homens sobre as mulheres. Nesse caso,
O livro de Ellen Brown tem como tese central a questão dos direitos femininos no século XIX, já, hein? A partir do espiritualismo, essa ideia era corroborada por dois outros historiadores, Brett Carroll e Mark Lewis, em 2016, que mostra que o espiritualismo foi um movimento com visões socialmente avançadas, engajadas na promoção da soberania individual, tanto na arena pública quanto na privada. Esse fenômeno é observado no espiritualismo francês e também no espiritualismo inglês. Eram comum esses termos serem vinculados, mesmo em vinculados, né? Fazia parte. Mesmo em Kardec, há uma promoção na causa feminina, abolicionista. Kardec também Você tem 4 denunciava minutos, abuso da Nadir, tá? igreja. 4 minutos. 4 minutos? Não Isso. vai dar tempo. E ele Priorize traz o mais importante. Pula o que não for uma importante, revisão, fique à vontade. uma revisão na temática. Então, ele associa os jornais do Norte a essas causas progressistas. É que no jornal, o que eu apurei, o que eu vi sobre o conceito, é que Kardec, ele estava culpando o espiritualismo francês, o espiritualismo norte-americano, de questões que era comum naquela época em todos os países. Porque se fosse verificar bem, a França europeia também era preconceituosa. Então, tem várias passagens nesse documentário de que mostra que os espiritualistas não eram, eles não eram, eles eram a favor da abolição, mas muitos espiritualistas também eram preconceituosos, assim como todos naquela época. E tem muitas passagens aqui que mostram, mas a ideia de Kardec, dois jornais que faziam correspondência a Kardec. E nesse jornal, o Robert Hare, ele diz que os médios americanos, consultando os médios americanos, ele falou que os médios americanos diz que os franceses falavam da reencarnação porque os médios estavam a favor, então eles traduziam isso nas mensagens. Então é por isso. E aí começou uma discussão muito grande porque Kardec ele queria uniformizar, né, a crença. Ele queria que os americanos acreditassem na reencarnação como ele acreditava, a pluralidade das existências e tudo mais, no meio de... Ele acusou de que o negro, o americano, ele não admitia que um negro poderia ser um branco e que o branco poderia ser um escravo e que o senhor poderia voltar a ser escravo pelo fato de ter maltratado. Então, gente, o trabalho é muito extenso, eu não consigo resumir. E aí, a Sueli, ela vai falar da visão que ela tem de Kardec. Eu vou deixar com ela, porque o meu trabalho, para entender, precisa muito tempo. Eu vou pedir perdão, porque os 10 minutos se esgotaram. Alguém tem alguma pergunta a fazer a Sueli, a Nadir, a respeito dessa questão da divisão, da diferença de visão entre espíritas franceses e espíritas ingleses e estadunidenses que não acreditavam na reencarnação? Qual a principal diferença entre o pensamento anglicano e o pensamento francês para eles não ter essa diferença de crença? O que eles encontraram como principal fator que possa justificar essa diferença na crença? Como se diz, os espíritos não são os mesmos? Os espíritos
que se comunicam, não há universalidade das mensagens? Deve haver, deveria haver, mas eles também eles respeitam a cultura, o pensamento, o que aqueles pessoas, aquela comunidade ou aquela nacionalidade, ela vai receber. Então, os americanos, eles não aceitariam essa proposta da reencarnação, como disse Allan Kardec, tendo em vista eles não aceitarem que, como disse Allan Kardec, por orgulho, essa diferença de raças, não aceitarem, como falou Nadir, o branco nascer negro, ser um dia escravo. Então, eles não aceitavam. Então, os espíritos, pelo que eu pude entender, eles não foram, eles não afirmaram dessa forma. Então, para eles, os espiritualistas, eles, os espíritos humanos vivem na Terra, mas depois eles continuam a sua ascensão, mas só no plano espiritual. Então, Allan Kardec criticou essa abordagem do espiritualismo, essa crença. Então, eles aceitaram todos os princípios da espiritualismo, tanto do espiritismo, porém, não da reencarnação, devido a essa forma enraizada de pensar. Hoje, isso mudou. Respondeu? Lavínia, com a palavra para a pergunta. Só um pequeno esclarecimento. Eles entendiam que você só encarnava uma vez e depois desenvolvia espiritualmente, ou que você encarnava sempre igual? Que você encarnava sempre branco, encarnava sempre homem, ou era uma única encarnação? Não, eles não acreditavam na reencarnação. Essa ideia de reencarnação surgiu em 1858 com Kardec, 57. Eles acreditavam na transmigração da alma, que vivia uma vez na Terra e ia progredir lá. E aí tem toda uma divergência de Kardec, porque isso não estava, não dava para aceitar muita coisa, né? Então, respondendo ao Afonso, né? No começo, eles ainda simpatizaram em aceitar. No começo, eles simpatizavam em aceitar a reencarnação. Só que eles não tiveram porque o espiritualismo ele não tem uma pessoa como Kardec. São vários direcionamentos, vários líderes. Então, não apareceu nenhum médium dando, confirmando isso no círculo, a reencarnação no círculo americano. Então, a partir daí, eles rejeitaram a reencarnação porque nenhum médium americano dava conta disso. Então, eles disseram. Aí começou uma briga, foi um debate muito chato na época para Kardec, porque a intenção dele era universalizar tudo, né? E aí, por causa dessa mensagem, de uma mensagem de um espírito ignorante americano que não conhecia a reencarnação, aí começou toda a confusão e aí eles não quiseram mesmo, né? Eu vou mandar para vocês, para o grupo, postar todo o trabalho dessa revista para vocês verem o trabalho. Ok, Eu Nadir. Posta não para é nós em assim. seguida, tá bom? Que a gente compartilha com todo mundo, tá ok? Tá. Gente, muito obrigado ao grupo. Tá aí mais um problema, então. Com certeza vai ficar uma pergunta, uma pulguinha na orelha, que eu acho que o trabalho da Nadir e da Sueli trouxeram muito bem. Como é que pode, e aí a Sueli traduziu isso de maneira muito boa, Sueli, como é que pode, se os espíritos são os mesmos, estão do lado de lá, não se entenderem a respeito de uma coisa tão simples para nós quanto reencarnação, né? Então, essa pergunta fica para a gente. Quem sabe a gente tem um tempinho para conversar sobre ela ainda até o final. O Tão grupo simples 3, e tão basilar, né, tão Elis? Porque sem basilar, não é? reencarnação, Bem lembrado. Questões raciais. A ideia de que os indígenas e os povos africanos seriam selvagens, espíritos em estado de infância espiritual, né? Tá nesse A trabalho. Anne, o Valdir e a Arlene
estão encarregados desse assunto para nós. E, portanto, eu passo a palavra para o grupo. Então, vamos lá. Eu fiz uma pesquisa não muito profunda, mas as nossas companheiras a Anne e a Arlene fizeram um trabalho também interessante. E eu vou tentar resumir aqui. Eu fiz perguntas para o GPT e para o Luzia, tentando estabelecer uma linha mestra, né? Então, a primeira afirmativa do GPT dizia que essa ideia dos indígenas como e os africanos como espíritos em estado de infância, ela prevaleceu num período conhecido como Iluminismo Europeu, no século XIX, né? E, foi com base nos conceitos da evolução cultural e social. Os intelectuais iluministas consideravam a própria civilização como o ápice do desenvolvimento humano e os povos que eram considerados selvagens estariam em estágios pré-civilizados ou chamados primitivos. Essa ideia foi reforçada pelas primeiras formas de antropologia, como o chamado evolucionismo social, cujo um expoente citado pela pesquisa é Herbert Spencer. Segundo essas teorias, a humanidade progredia de fase primitiva para civilizada por estágios de desenvolvimento cultural. A visão justificava a colonização e a exploração desses povos. E os europeus acreditavam na responsabilidade de civilizar esses povos selvagens. E aí também fariam a imposição do modo de vida. Essa visão ela foi desafiada por outros pensadores de movimentos anticolonial e pelos direitos civis mais à frente, né? A antropologia moderna ela rejeita de alguma forma, pois ela reconhece que todas as culturas têm sua própria complexidade, sofisticação e valores intrínsecos, e valorizam as contribuições da diversidade cultural que cada uma delas oferece. Também a antropologia nos coloca a questão do respeito para combater estereótipos e trabalhar numa preservação e numa valorização de tradições e conhecimentos, para entender e valorizar as diversas formas de organização social, o conhecimento, a religião, a arte, a tecnologia, toda a cultura em geral, né? Ou seja, reconhece a dignidade de cada cultura. E os antropólogos estudam as diferentes sociedades também para entender as relações que a cultura e a sociedade se estabelecem, mas sem buscar o julgamento hierárquico. E uma mudança de perspectiva antropológica aconteceu a partir do movimento pós-colonial pelas lutas dos direitos humanos e pelo reconhecimento da diversidade cultural, que até é uma coisa presente nos nossos dias, né? Atualmente, a chamada autodeterminação dos povos indígenas e afrodescendentes é fundamental para a antropologia, que valoriza a questão cultural e os conhecimentos de cada povo, né? Na segunda parte, nós temos que a posição social de uma pessoa apresenta alguma relação com a sua condição espiritual. A visão espírita é a visão antropológica e a visão antropológica moderna tem perspectivas bem diferentes. Na visão espírita, a posição social de uma pessoa não tem uma relação direta com a condição espiritual, pois esta é determinada pelo desenvolvimento moral e espiritual ao longo de várias vidas. Cada pessoa é um espírito imortal que reencarna em diferentes corpos e em condições sociais para aprender e evoluir espiritualmente. Até foi dito de alguma maneira agora há pouco pelo outro grupo. A posição social em uma vida específica é resultado de escolhas e ações feitas em vidas anteriores e não um reflexo direto do estado espiritual. Essa é a visão, genericamente falando, do espiritismo. A visão antropológica moderna diz que a posição social pode ter influência significativa na condição espiritual, juntamente com fatores sociais, econômicos e culturais, porque podem moldar crenças religiosas, práticas espirituais e noções de moralidade. Essa desigualdade social e a falta de oportunidade que às vezes a gente registra podem limitar acesso a alguns recursos e alguns conhecimentos espirituais, e que pode afetar a condição espiritual, sim. Mas uma coisa importante a ser levada em conta é que essas visões não são mutuamente excludentes, porque podem se completar em alguns aspectos. A visão espírita tem uma perspectiva espiritual sobre a posição social,
E a visão antropológica moderna tem uma análise mais sociocultural. Pelo menos foi essa a análise feita a priori pelos nossos componentes da inteligência artificial em que nós pesquisamos. Agora, uma coisa interessante é que a Arlene pegou, juntamente com a Anne, daqueles autores que foram indicados pelo Elias, a questão do racismo como um sistema ideológico, né? Porque limita a memória, por exemplo, do negro africano e também do indígena, alijando da própria identidade e vai vetando cidadania, negando contribuição na construção de um protagonismo da história, né? Essa ideologia racial repeliu todo tipo de sabedoria dos povos. Qualquer um que sofreu esse tipo de restrição, né? E tira ou pelo menos tenta, ou objetiva, ou acaba prejudicando a capacidade de pensar, criar, agir e produzir e transformar. Não que isso aconteça, mas pelo menos pode ser dado como algo possível, né? Outra coisa interessante que eles pesquisaram na bibliografia foi de que já no 2005, na página 17, indicado pela Arlene, que a categoria raça, tomada como fenômeno social, contribuiu com a disseminação da ideia de que os dominados são o que são, não como vítima de um conflito de poder, mas sim enquanto inferiores em sua natureza material. Aí vai em encontro aquela questão da inferioridade social dada lá pelo Spencer, né? Você Questão tem mais social. 3 minutos, Valdir. Ok. A dizimação histórico-cultural da população indígena e africana também foi por processos de colonização europeia e continuou com a racialização do século XIX, que foi conquistando, de alguma forma, incluindo a questão ética, nacional, cultural e sexual dessas populações, que passaram a ser submetidas à dominação racial e até refino racial de alguma forma. Até aqui eu gostaria de ter feito o que ele se refere a esse refino social de dominação racial, mais especificamente. E também tem aquele autor que é o Munanga, né? Que ele fala que ele destaca a razão social, que a raça social, aliás, ela não é biológica, ela permanece como objeto de distribuição de lugares na sociedade. O conceito de raça foi primeiramente usado pela zoologia e pela botânica para classificar espécies animais e vegetais. E Linneu, no século XVIII, fez uso para classificar plantas em 24 raças ou classes. Isso foi, de alguma forma, incorporado mais à frente, nos séculos 16 e 17, num conceito de raça que passava a atuar nas relações entre as classes sociais da França da época, né? As descobertas do século XV colocam em dúvida o conceito de humanidade até então conhecido nos limites da civilização ocidental, que são esses recém-descobertos. São bestas, são seres humanos como nós, os europeus. Aí entra a questão do eurocentrismo, que se considerava o ápice da evolução da humanidade na época, e tudo aquilo que veio ser descoberto pela expansão das conquistas de novos territórios foi tido como inferior, como selvagem, como uma raça até espiritualmente inferior, né? Ainda necessitada de um trabalho maior, não é? Eu vou parar por aqui, porque o trabalho do Munanga é bastante complexo, não dá para ficar resumindo pura e simplesmente por retiradas de frases esparsas, tá bom? Eu espero que, Ok. se as colegas tiverem alguma coisa para fazer, pelo tempo que ainda falta, a Arlene e Falta um a minuto. Anne Alguém quer quiserem. complementar? Deixa Ó, eu eu passar as colocaria. perguntas, Valdir, que eu Tá, acho que com tá as bom. Eu perguntas. queria, eu Aí, queria, eu queria falar rapidamente. Posso falar, Elias? rapidamente, vai lá. Boa Pode noite a falar, todos Arlene. e todas. O que eu queria falar é o seguinte: dentro dessas colocações, dentro dessas suas perguntas, e dentro disso, né, que o nosso grupo trouxe, eu penso que uma questão muito importante é olharmos tanto Kardec como os colaboradores do Kardec estão todos mergulhados, né, naquele contexto mental,
cultural, religioso, aquele contexto eurocêntrico, aquele contexto onde a razão ela é central, em detrimento, né, das questões culturais, das questões da natureza do ser. Então, assim, nesse sentido, eu acho que todo o olhar e tudo que o Kardec coloca aqui, né, como selvagens, como espíritos estão no estado de infância espiritual, como essa questão de esclarecidos e menos esclarecidos, posicionamento social, ou seja, essa questão do posicionamento, desse Conclua, Arlene, por posicionamento favor. é uma questão política, é outro tipo. Mas eu só queria falar isso. Estão todos mergulhados, né? É E isso só precisam então. ser revistos, portanto, né? Antônia, para perguntas, por favor, Antônia. ¿Qué opinas sobre la responsabilidad que sentía el pueblo europeo de tener la responsabilidad de favorecer la evolución de estos pueblos supuestamente inferiores, como Ok. un mandato moral, como un mandato divino? En español tenemos una frase que dice, nobleza obliga. Quiere decir, si estás en una posición superior, si eres noble, si perteneces a la nobleza, tienes la obligación moral de ayudar al inferior. Si Ok. no, no eres noble. Obrigado, Antônia. Nadir, para pergunta. Um Ô, minuto, Nadir. Elias, Sim. Elias, na verdade, eu queria não fazer uma pergunta, mas porque eu fiz um trabalho muito extenso também sobre raças, né? Responder a Arlene, falar com a Arlene, que o que ela falou também é muito visível na América. Então, a França não pensava diferente da América. Eu até mandei no grupo contextualizando esse trabalho que eu fiz, trabalho que eu pesquisei, e aí vocês dão uma olhada. É igualzinho a Ok. mentalidade deles. Ok. Silvia, pergunta, um minuto, Silvia. Em seguida, eu já devolvo para o grupo tentar responder nos dois que restam. Tá. Então, não, eu só queria saber, nos dias de hoje, o Espiritismo tem o direito de julgar os indígenas como os seres inferiores? É isso. Ok. Grupo, com a palavra, vocês têm mais 3 minutos para responder as perguntas que foram formuladas. Eu gostaria de colocar uma coisa interessante, uma coisa assim, primitivismo não significa inferioridade. Então, a questão de obrigação, como disse Antônio, aquele que está num patamar de conhecimento maior em relação ao que tem menor conhecimento, a responsabilidade, ela existe. Isso não significa que alguém vá subjugar o outro por esse motivo. É uma questão de respeito, inclusive, porque se você está num estágio, e aí eu estou falando de memória e não estou fazendo interpretação, se você está num estágio em que adquiriu algum conhecimento, ele veio de alguma fonte. E você tem que perceber que essa fonte te trouxe esse conhecimento e você está na posição de poder multiplicá-lo, de seguir em frente para esse processo. Então, é uma questão de responsabilidade humana, responsabilidade superior àquela qualquer outro momento ou qualquer circunstâncias que a vida nos coloque aí na relação humana. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que, usando-se o mesmo tipo de forma de comportamento que nós observamos naquela época, se nós trouxéssemos hoje a avaliação feita por Kardec para os dias de hoje, os critérios seriam diferentes, mas eu acredito que haveriam preconceitos, haveriam divisões e haveriam separações e até opressões e tentativa de dominação. Nós estamos falando de seres humanos que ainda têm a necessidade do poder, a necessidade do comando, a necessidade do avanço em relação ao próximo, o egoísmo e outras coisas que nós podemos elencar mais ainda. Bom, pessoal, infelizmente não dá tempo para mais perguntas, Lúcia, né? E a gente vai ter que se contentar com deixar essas tantas indagações. Eu só quero, para poder a gente passar para o próximo grupo, eu quero chamar a atenção que essa ideia de levar desenvolvimento aos mais atrasados
os povos indígenas, e eu vou chamar atenção para Ailton Krenak, eu vou chamar atenção para o cacique Raoni e para o nosso Davi Copenaua, que é um xamã indígena, eles abominam essa ideia, porque eles querem dizer assim: olha, vocês não têm competência para nos ensinar o que vocês nunca souberam. Vocês destruíram seu ambiente, vocês destruíram sua sociedade, vocês nos massacraram, exterminaram o nosso povo e querem vir aqui nos dar lição de moral? Então, eles não reconhecem nas pessoas que pretendem ensinar a eles algumas coisas autoridade para isso. E fazem um desafio. Se vocês quiserem saber como preservar o planeta, nós sabemos e podemos ensinar a vocês. O Davi Copenaua, no Roda Viva, deu uma resposta muito forte. Ele disse: vocês não sabem ouvir o suficiente para que nós possamos dizer a vocês no que é que vocês estão errando e o que precisa ser feito para corrigir os rumos do mundo, né? Ele entende que nós estamos destruindo, a nossa sociedade está destruindo o planeta e eles sabem como preservá-lo, né? A outra questão que foi apresentada é se nós podemos continuar considerando os indígenas inferiores. Eu faço uma provocação muito singela. Quem é superior, quem é inferior? Quem destrói, mata, extermina e arrasa, ou quem não teve elementos para resistir a essa invasão, a essa destruição, a esse processo tão danoso como aconteceu. Então, essa ideia também de quem é superior e inferior, ela precisa ser muito refletida por todos nós. Tem o grupo Espíritas à Esquerda, e aí, ideologicamente, isso para alguém pode criar um obstáculo, mas eu sugiro que ninguém se deixe impressionar com esse obstáculo. Ele fez um conjunto de notas em todos os pontos que foram objeto de uma demanda, de uma reclamação junto ao Ministério Público, e eles fizeram notas dizendo qual que é a compreensão adequada de cada texto onde Kardec usa esses termos e o que a antropologia considera hoje, para a gente ter um norteador do ponto de vista do conhecimento atual e a gente não cometer equívocos no entendimento dessas questões. Eu não vou poder me estender mais, porque o tempo também, para mim, é limitado, né? Mas é uma questão para todos nós pensarmos, tá ok? Para todos nós pensarmos. Está aí a discussão, estão aí as perguntas feitas pela Antônia e pela Sueli. Não, Sueli não, foi pela... Agora eu me perdi, eu não anotei o nome de quem fez outra. A Silvia, pela Silvia, né? Para a gente refletir, tá bom? Nós vamos avançar, ainda deixando essas questões em aberto, mas vamos avançar para o tópico 4, que é a questão de gênero, que é outra questão também delicada, porque a exploração, esse termo nem existia na época de Kardec. E hoje ele é relevante nas discussões sociais. Esse tema ficou por conta da Silvia, do Alfonso, da Maria de Lourdes e da Lavínia. Então, eu passo a palavra para vocês, para que vocês nos ajudem agora a pensar como é que nós vamos compreender esse assunto que não foi explorado na época de Kardec e que está presente. O que a doutrina espírita pode nos ajudar nesse sentido? Com vocês a palavra. Gente, vamos lá, rapidinho. No nosso grupo de gênero, o Elias nos fez essa seguinte provocação aqui do nosso slide, né? As questões 200 e 202 do Livro dos Espíritos aplicam-se a todo o espectro LGBTQIAP+, ou tão somente a situação de homem ou mulher? Como ampliar a nossa compreensão espírita sobre gênero? Na época de Kardec não existia sequer o conceito homossexualidade, menos ainda a ideia de diferentes gêneros. Que bases científicas podem ser atualmente acessadas para ampliar a nossa compreensão sobre gênero? Aí, para a gente se situar também, né, conforme a proposição, quais seriam, né, essas questões apresentadas? Na questão 200, Kardec pergunta: tem sexos de espíritos? E a resposta: não como entendeis, pois os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta: de certo. São os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Questão 202. Quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que guia nas escolhas são as provas que haja de passar. Essa, para a gente, foi a questão assim, crucial para a nossa resposta. E aí Kardec faz um comentário: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo.
visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais, e com isso o desejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, a nossa resposta a essa perguntinha cá de cima é se é possível utilizar essas ideias das questões 200 a 202 para as questões também, né, do espectro LGBTQIAP+, a nossa resposta é sim. Categoricamente, concluímos que sim, esse entendimento de Kardec também vai se aplicar a essas questões modernamente entendidas como questões de gênero. E para a gente entender um pouquinho mais, a gente entendeu importante também a gente fazer uma breve conceituação da diferença de sexo biológico, de identidade de gênero e de orientação sexual. Sem esses conceitos básicos, a gente não vai conseguir nem avançar nesse entendimento da proposta, né? Sexo biológico é o conjunto de características físicas oriundas de uma combinação cromossômica. Basicamente, se relaciona com a existência de órgãos genitais, pênis, vagina, ambos ou nenhum deles, e com o conceito de macho para homem, fêmea para mulher ou para intersexo. Intersexo também posso escrever intersex, é o que a gente chamava antigamente de hermafrodita, de uma forma muito simplória, né? Porque já foram catalogados mais de 40 variações cromossômicas que diriam que a pessoa é intersexo. Mais conhecida, por exemplo, é a síndrome de Klinefelter, onde a pessoa tem 2 cromossomos X e apenas um cromossomo Y, que faz com que ela desenvolva durante a sua vida características não só femininas, mas também com características masculinas. A identidade de gênero refere-se ao modo como o indivíduo se identifica e se mostra para o outro, o que está atrelado a uma questão muito mais cultural em relação aos papéis definidos para os sexos, de homem, de macho e de fêmea, do que em relação à sexualidade em si. A identidade de gênero inclui o modo de ser do indivíduo, que pode se aproximar do masculino, do feminino, de ambos ou até mesmo de nenhum. No caso da identidade de gênero, a pessoa vai ser cisgênera se o gênero, né, com que ela se identifica for coincidente com o seu sexo biológico, e a pessoa vai ser transgênero se o gênero com o qual ela se identifica for diferente do seu sexo biológico. E orientação sexual. Trata-se da direção ou inclinação do desejo afetivo e erótico do indivíduo em relação a uma outra pessoa. Então, em termos de orientação sexual, a pessoa pode ser heterossexual, se interessar sexualmente por pessoa de gênero diverso do dela, pode ser homossexual, se interessar por gênero idêntico ao dela, bissexual por os 2 gêneros, pansexual, que seria um alargamento do bissexual, no sentido que a pessoa se interessaria também por cis e transgêneros, ou assexual é aquela pessoa que não tem atração sexual por nenhum dos gêneros. E um conceito que a gente também achou interessante de pontuar para vocês é o conceito de anacronismo. Anacronismo ou anticronismo consiste basicamente em utilizar os conceitos e ideias de uma época para analisar os fatos de outro tempo. Em outras palavras, o anacronismo é uma forma equivocada onde tentamos avaliar um determinado tempo histórico à luz dos valores que não pertencem a esse mesmo tempo histórico. A gente fala, por exemplo, que dizer que Kardec era racista é um anacronismo, porque o conceito de racismo ainda não existia na época dele. Pode dizer que ele é preconceituoso, que tinha um entendimento equivocado das questões de raça, mas não que seria racista no sentido ontológico, né, da palavra. A gente destacou alguns trechos da literatura espírita que falam sobre essa questão do gênero, né? No livro Vida e Sexo, Emmanuel, né, que é o espírito que dita esse livro, vai dizer que a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em posição de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação biológica. Também no livro Sexo e Vida e Sexo, a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana.
Então, quer dizer, Emmanuel já está sinalizando para a gente que o que a gente entende por normal é algo que vai sofrer reformulação de entendimento no futuro. No livro Sexo e Destino, no caso de Chico por André Luiz, é uma parte que o mentor está fazendo uma explicação para André Luiz quando ele pergunta sobre as questões da inversão, que era o termo usado na época, né, para invertido, né, a pessoa que era homossexual. Félix acrescentou, no entanto, que no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas normais, olha que interessante o termo, né? Julgadas normais, serão tratadas em pé de igualdade. Julgadas anormais, hein? Sim, Anormais. perdão, julgadas anormais, serão tratadas em pé de igualdade no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças achacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas, porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade 3 humana minutos, Lavínia. lhes impede de dificultar a execução dos encargos que trazem existência física, quando não fazem daqueles criaturas hipócritas com necessidade de mentir incessantemente para viver sob o sol. Eu vou pular para o texto de Joana de Ângeles aqui, que eu acho que é o mais caceteiro aqui para a gente entender, que é no encontro com a paz e a saúde. Joana de Ângeles vai dizer: os atavismos religiosos ultramontanos encontram uma forma de manter a castração sexual, determinando que somente deveria ser usado o sexo para a finalidade procriativa. O fenômeno sexual tem lugar não no aparelho genésico em si mesmo, mas no diencéfalo, onde se expressam os variados estados de excitação. O fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, mas uma opção, aí no caso, uma orientação, né, tá aqui um equívoco nesse termo, que merece respeito, podendo também ser considerada como certa predisposição fisiológica. Pode-se considerar como uma necessidade sexual diferente, com objetivos experimentais do processo de evolução. O amor, no entanto, será sempre o definidor de rumos a favor do ser humano em toda e qualquer situação em que o mesmo se encontre. Homossexualidade e transexualidade foram retiradas do Código Internacional de Doenças ante o consenso científico de que não são patologias. O que a gente tem hoje no CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, como uma patologia, são os transtornos psicológicos e de comportamento associados ao desenvolvimento de orientação sexual. Transtorno de orientação sexual egodistônico. O que é um transtorno de orientação egodistônico? É aquela pessoa que, no seu ego, não aceita quem ela mesma é. Então, a pessoa que não se aceita homossexual, que não se aceita transexual, essa precisa de tratamento para se aceitar como é e não para ser diferente do que é. Portanto, não existe cura gay. Isso realmente é uma questão muito significante, porque muitas vezes homossexuais no movimento espírita são convidados ao que a gente chama de sublimação. Sublimação não é um critério, nem ele foi essa nomenclatura foi criada por Freud, mas nem ele mesmo definiu o que é. No dicionário, a gente fala que sublimação é tornar sublime, enaltecer, engrandecer, exaltar, elevar. E castração é restringir. Então, a sublimação é um movimento espontâneo do ser e a castração é uma imposição. Então, a gente pedir para um homossexual sublimar, ou seja, castrar sua energia sexual e pintar um quadro, tomar banho gelado, fazer jardinagem, isso é uma violência e o que importa é que as pessoas vivam, né, o seu amor, a sua expressão afetiva em plenitude, sendo aceito por todos e por qualquer um. Com vocês agora, perguntas. Se quem tem perguntas, por favor? Não é uma pergunta, mas a Beth fez um comentário aqui dizendo que é confusão nos conceitos de sublimação e castração. Qual a confusão? É que isso é muito comum ter essa confusão do que é. Ah, entendi. Vocês definiram muito bem, ficou extraordinário e muito necessária essa definição, viu? Já que ninguém perguntou nada, um exemplo clássico que a gente tem de castração química é o Alan Turing, que foi o inventor do computador, né? Ele foi forçado pelo governo inglês e acabou suicidando-se, né? É um exemplo brutal Muito bem lembrado, Alfonso. Quem mais, gente? Eu tenho pergunta, então. Deixa eu só falar uma coisa. Sim, Maria de Lourdes. Aquele termo hermafrodita é proibido se falar isso, porque na época as pessoas que tinham esse problema,
não era um problema, né? Essa Característica. mutação genética, né? Característica, elas foram muito violentadas. Então, esse termo foi extirpado, foi banido de qualquer tipo de fala. Eu tenho uma pergunta para vocês, então, e vocês vão ter mais 2 minutos para responder. É muito conteúdo interessante para pouco tempo, de verdade, gente. A minha pergunta é a seguinte: como vocês pensam que nós podemos lidar com o fato de a literatura espírita estar cheia, recheada de termos, como aquele que aparece no texto da Joana de Ângeles, de opção sexual, né? Homossexualismo no livro Vida e Sexo, e vários outros termos que não são mais adequados para tratar as questões relacionadas a gênero. Como vocês compreendem isso? Vocês têm mais dois Eu acho que o minutos. ideal é que tivesse notinha de rodapé em todos eles, explicando, né, que não, a inadequação dos termos, né? Quando o homossexualismo era considerado doença, fazia sentido usar o termo, porque o sufixo ismo significa patologia, tanto que a gente não usa mais. Então, assim, a gente em ver esses termos nos livros, que a época, que hoje já estamos atualizados, a gente tem que entender que o mundo gira, né? E a gente evolui. Só questão, acho que, de atualização nas novas Sim. edições, né? Ou então, como a Lavínia disse, uma notinha de rodapé explicando que o termo era o termo usado na época. A gente tem que levar em conta isso também, né? Perfeito, gente. Muito Só obrigado. um comentário, que o Kardec ele faz 3 estudos na Revista Espírita, onde ele trata da questão da mulher. Primeiro, se a mulher tem alma, outro é a missão da mulher e outro é a instrução da mulher. São os 3 textos que Kardec trata da questão, e nessa da questão da mulher, ele da missão, não da missão não, se a mulher tem alma, ele comenta a questão de o indivíduo pode apresentar características do sexo oposto, porque ele vinha encarnando num determinado sexo e, de repente, encarnou no outro. E aí ele apresenta essa característica. É o único comentário que ele faz, né, na obra toda em relação a isso. E hoje há questionamento se é somente isso, né? Hoje questiona-se, principalmente quem tem se debruçado no meio espírita sobre a questão de gênero, tem levantado a indagação se é somente essa explicação que a Kardec apresenta e se não há Tem outras. várias hipóteses levantadas. Várias hipóteses levantadas, né? Pessoal, inclusive excelente, a opção, muito obrigado. né? Inclusive a hipótese da opção. Da opção, exatamente. Vindo como prova a ser cumprida. Eu já disse que deixa eu falar. eu já disse que eu estou pensando seriamente em reencarnar como mulher na próxima encarnação, porque eu admiro as mulheres, né? E se eu reencarnar na próxima encarnação, eu necessariamente vou ser lésbica, porque eu não vou facilmente aceitar conviver com homens, né? Então, vai ser uma opção. Gente, passando para o próximo assunto, e que é o último, nós temos, então, questões genéticas, tá? E para discutir as questões genéticas, ficou um grupo formado pela Márcia Anunciato, pela Rita Bittencourt e pela Iracilda Messias. Eu não sei, pelo barulho que eu vi aqui na minha casa, acho que a discussão pegou fogo, tá? Então, eu vou passar para o grupo que, sem mais delongas, vai começar para nós trabalhar esse tema. É com vocês, moçada. Boa noite a todos. Para começo de conversa, a gente já tenta condensar 150 anos em 10 minutos. Então, ficou muito difícil para a gente, ou seja, nós saímos com mais dúvidas do que certezas. Então, gente, a gente vai iniciar de uma forma assim, bem didática, no sentido de explicar, né, a origem mesmo da palavra. É uma palavra grega, genética, que vem de genéticos, né, que quer dizer relativo à origem ou relativo à geração. Esse sufixo ica na realidade, estudo, né, o que dá origem também ao estudo, é o estudo mesmo da geração, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, até pedir desculpa ao Elias, no sentido de que ele ofereceu 2 questões para nós e a gente entendeu que caberia
a 207, a genética, e a 217, não a 200, se não me engano, a 222, alguma coisa assim, que o Elias havia sugerido. Então, a gente centrou em duas questões, que é a 207 e a 217, que a gente entendeu que a genética caberia aí. Pode passar, por favor, Elias? Dá um clique, por favor, para nós. Então, falando um pouquinho da genética, né, o que seria a genética, que é interessante a gente pontuar, a genética é o estudo dos genes, que são, na realidade, informações que o nosso corpo possui e que nos tornam únicos. Todas essas informações, elas estão dentro do nosso DNA, que são estruturas semelhantes a um livro de receitas, vamos colocar assim, né? Que diz ao nosso corpo como é que ele vai aparecer, como é que ele vai crescer, como é que ele vai funcionar. E a genética, ela estuda essas informações, como essas informações vão ser passadas de pai para filho, ou seja, de parentes entre si. Basicamente, a genética, ela nos ajuda a entender como que as nossas características, elas são herdadas e como elas funcionam dentro da gente. Como a área da genética ela é muito ampla, a gente focou mais, a gente direcionou o nosso estudo para a área da genética que está mesmo de ponta, né? Que é a epigenética. É uma coisa bem interessante a gente falar um pouquinho da epigenética. Falando um pouquinho da origem, antes da gente falar da epigenética, que quem vai falar para nós é a Iracilda, a genética, no campo de estudo, como campo de estudo, né, ela tem as raízes, porque quando o Elias falou que na época de Kardec não existia a genética, não se tinha essa noção, não se falava de genética. Na realidade, não se falava de genética como ciência, porque esse estudo, esse campo de estudo tem as raízes em observações antigas sobre hereditariedade, mas que ganhou destaque com os experimentos de Mendel no século XIX, né, que foram trabalhos publicados em 1866. Então, na realidade, antes disso já existiam ideias, né, há registros de análises que foram feitas por povos do Egito, culturas antigas, a cultura egípcia, a grega, a romana e a chinesa, que já discutiam ideias sobre a hereditariedade, como características como as características se transmitem de uma geração para outra. Então, essas ideias são bem antigas mesmo. E aí foi vindo, né, através da reprodução animal, de plantas, e que culminou aí com Gregor Mendel, que aí sim pode ser tratado como ciência. E aí a gente vê uma porção de coisa nova em termos de genética, o que tem de mais atual, a edição dos genes, o mapeamento genético avançado, a medicina personalizada, a terapia gênica e o estudo de marcadores Vocês têm genéticos. mais São 3 coisas minutos, bem... tá, Rita? Por favor, Iracilda. Gente, boa noite, me desculpa por ter atrasado. Mas o nosso assunto tem a ver, a epigenética, com uma maneira como as instruções, né, em nosso DNA podem ser ligadas ou desligadas, sem mudar a sequência do DNA. Ela estuda como esses fatores externos no ambiente, né, podem alterar as atividades dos nossos genes. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, e aí eu quero trazer uma colocação para vocês. Será que o sentimento do medo pode ser transmitido a outras gerações? Será que os nossos hábitos alimentares afetarão os nossos netos e bisnetos? Será que nossas experiências de vida, são capazes de modificar o nosso DNA? Então, são essas as indagações que a epigenética traz para nós. E a epigenética, hoje, na atualidade, ela está trabalhando com a questão da saúde, né? Investigações de como essas modificações
que acontecem no nosso meio podem afetar o desenvolvimento da saúde, o nosso desenvolvimento, por exemplo, o desenvolvimento das nossas crianças, né? No momento da fase fetal, do desenvolvimento infantil, como a epigenética atua na questão do envelhecimento precoce, né? O que é que nós podemos compreender que está no nosso meio, na forma como nós vivemos, na forma como nós nos relacionamos, como nós nos exercitamos, como que isso está interferindo na nossa condição de estabelecer ou não algumas, ligar ou desligar alguns genes que podem trazer ou não algumas questões relacionadas à doença. 2 minutos, Iracilda. A epigenética, então, gente, só para terminar, eu quero falar só lendo aqui o que o Quioro coloca para passar em seguida para a Márcia. Saber se as características humanas complexas são regidas primariamente pela natureza ou pela cultura é a pergunta que se impõe no momento. E é como essa questão traz para o espiritismo, né, como nós podemos ver, a questão espiritual. Então, nós sofremos determinações oriundas de existências anteriores e temos margem de liberdade para criar novos percursos nessa existência. É essa visão que eu acho interessante da epigenética. Acabamos com as limitações de ordem genotípica dos nossos genes e nós podemos produzir novas possibilidades de relacionamentos com a matéria e a estruturação corpórea que nos é ofertada em cada existência. E eu vou parar por aqui, depois a gente pode falar um pouco mais, vou passar para a Márcia, senão ela vai ficar sem tempo de fazer a nossa conclusão. Boa noite, pessoal. Bom, ficou para mim, então, fazer essa correlação entre o que nós expusemos de genética e epigenética com as duas perguntas propostas pelo Elias, 207 e 217, para dizer o seguinte, que já vou passar direto para as nossas conclusões. Nós chegamos a 4 conclusões e também agora, por uma questão de tempo, eu peço licença para ler. Então, conclusões. Primeira, em relação às questões 207 e 217 do Livro dos Espíritos, concluímos que ambas analisam o caminho que está sendo percorrido pela ciência, no caso, a genética e a epigenética, ao longo desses 150 anos. 2, que para a compreensão atualizada das ideias propostas por Kardec, é imprescindível a pesquisa dos avanços da ciência ou das ciências correlacionadas ao tema, sob pena de ficar na pressuposição do que os espíritos queriam dizer. 3, que encontramos grande quantidade de material para ser pesquisado, o que possibilitou, mesmo sendo leigas no assunto, desenvolver uma pesquisa qualificada e um debate intenso. E último, que, além do acompanhamento dos avanços científicos, a atualização do espiritismo demanda o desenvolvimento do processo de comunicação com os espíritos. A pergunta que o desafio que o Elias nos colocou foi o que haveria de ser acrescido, exatamente o seguinte, que elementos teriam que ser acrescidos à análise contida nas questões 207 e 217, de modo a compreender os atuais estudos da genética. Então, em síntese, nós entendemos que precisa estudar Kardec com a ciência específica a qual trata o tema e precisamos trabalhar no desenvolvimento da comunicação com os espíritos, sob pena de ficarmos sempre naquele ponto de o que é mesmo que eles queriam dizer com isso. Esse é o ponto que chegamos. Teria muito mais coisas, mas, infelizmente, o tempo é cruel. É escasso, é cruel. Gente, se tiver alguma pergunta de vocês, eu vou priorizar, tá? Eu realmente teria muitas perguntas. Esse, para mim, é um dos temas mais interessantes e desafiadores do nosso estudo sobre reencarnação, uma vez que ultimamente tem se concluído que, por exemplo,
Até manias pessoais são transmitidas geneticamente, né? Na área da psicologia tem estudos fantásticos que mostram como que certos comportamentos, certas reações são transmitidas geneticamente. E eu tenho certeza que muita coisa que a gente achava que tudo era explicação, era explicável pela presença do espírito, o pessoal que está fazendo essas pesquisas hoje, usando inclusive gêmeos univitelínicos, pesquisando o desenvolvimento posterior de pessoas que nasceram, né, no mesmo lar. Tá? Tem inúmeras pesquisas nesse campo da genética para mostrar como que a genética e também a cultura interferem definitivamente no nosso comportamento para muito além daquilo que a gente imaginava até então se poder ser atribuído somente a fatores espirituais. Então, tem muita coisa interessante para a gente discutir. E a Sueli está perguntando se a gente não poderia continuar na próxima aula. Eu vou dizer para vocês: olha, gente, eu acho que a gente vai continuar, não é na próxima aula, não. É amanhã, é domingo, é segunda-feira, e é pelo resto da vida, porque esses assuntos, depois que a gente começa a estudar criticamente a literatura espírita, a perceber as lacunas que existem e que são naturais, são parte de todo e qualquer conhecimento, a gente então passa a ter o desafio, né, de continuar estudando e continuar pesquisando, porque o máximo que a gente pode fazer num estudo tão sintético, né, com apenas um ano de duração, que é muito pouco para estudar o Livro dos Espíritos, é começar a perceber essas novas indagações que vão surgindo. Né? E aí eu quero chamar a atenção para o capítulo 1 do livro A Gênese. Eu gosto sempre de lembrar a postura de Kardec em relação ao conhecimento. Ele diz que se o espiritismo se congelar nos conhecimentos daquela época, ele cometeria suicídio, né? Ele suicidaria se ele se apegasse às verdades até então formuladas. Por isso, seria necessário que o espiritismo caminhasse para a par com a ciência, ou lado a lado com a ciência, conforme a tradução que a gente adotar, né? Que caminhando lado a lado com a ciência, o espiritismo jamais seria ultrapassado. Porque se novas verdades se revelarem, o espiritismo as abraçará. Olha que interessante a posição de Kardec. Se novos estudos se apresentarem, o espiritismo vai abraçar esses novos estudos. Então, isso é muito importante. E aí ele vai terminar esse tópico lá na Gênese, ele vai dizer assim, que se algum dia a ciência mostrar que o espiritismo está equivocado em algum ponto, né, ele não fala assim, vamos rever o que a ciência está dizendo, que os espíritos não poderiam ter errado. Não, ele diz assim, ó, muda o espiritismo. Tá? Então, eu quero convidar todos vocês, o nosso tempo, infelizmente, não permite muita ampliação desse diálogo, mas eu quero convidar vocês a começarmos a ampliar o nosso olhar para tudo que a ciência está trazendo de inovador, de desafiador, e, sobretudo, para aquilo que a ciência está trazendo, que coloca em xeque as convicções que a gente tinha até então. Porque Kardec lida com muita tranquilidade com isso. Se a gente está se sentindo desconfortável em relação a alguma mudança que a ciência está trazendo para a gente, é porque nós estamos sacralizando um texto que, a princípio, o próprio autor não tinha a menor intenção nessa direção. Né? Kardec dizia que os espíritos são seres humanos como nós, apenas desprovidos do corpo de carne, e do ponto de vista que eles têm mais condições de avaliar certas questões por estarem fora das limitações da vida material. Eu costumo dizer que hoje até o processo mediúnico precisa ser melhor compreendido e questionado, porque a gente já sabe, nós já sabemos, com muitos estudos que aconteceram a posteriori, né, que o processo mediúnico não oferece aquela precisão que a gente esperava dele do ponto de vista de informações do além. Né? Quem primeiro levantou essa lebre foi um médium da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi Camille Flammarion. Né? Ele mesmo chegou à conclusão que a Bebete está chateada, porque foi muito apressado, né, Bebete? E eu também fico, gente, mas infelizmente não tem como ser diferente, né? É muito conteúdo. Kardec ele foi muito corajoso. Ele explorou conteúdos demais no mesmo livro.
né? E aí a gente fica nessa limitação. São muitas questões que a gente teria, e a gente vai poder, com certeza, estar voltando em cada uma, porque lá na frente, quando a gente for estudar as leis morais, nós vamos de novo esbarrar nessas mesmas questões, e a gente vai poder aprofundar, a gente vai poder explorar. Hoje a gente estava estudando a questão da reencarnação, e o máximo que a gente poderia fazer seria levantar essas indagações, né? Mas com certeza nós vamos ter mais possibilidade de a gente estar conversando, e eu quero convidar todos vocês para fazermos essa conversa desse ponto de vista, sabe? De não ter receio de dar passos adiante, porque era isso que Kardec propôs. Ele falava que o Espiritismo lançou as bases desse conhecimento e que cabia aos estudos por vindouros. Kardec vai propor congressos de 25 em 25 anos, para que os estudos por vindouros fossem mostrando as novas questões que o Espiritismo teria que estar discutindo e teria que estar, portanto, avançando nesse entendimento. Eu peço desculpas a vocês se realmente o nosso tempo foi muito pequeno e não deu para a gente ver tudo que a gente gostaria, né? Mas eu tenho certeza que no próximo encontro a gente vai estar com a mente mais aquecida para inúmeras outras questões. Quem sabe a gente tira um tempinho, se der tempo, se a gente conseguir objetivar o próximo capítulo, talvez dê um tempinho para a gente voltar até e conversar um pouco mais sobre o estudo de hoje, tá bom? Agradeço de coração. Parabéns a todos os grupos que trouxeram reflexões riquíssimas, que conseguiram, num tempo tão curto, trazer toda a complexidade que o capítulo encerra, tá? Muito obrigado a cada um de vocês. E abra o microfone para a gente se despedir, por favor. Boa noite. Uma boa semana para todo mundo. Muita paz, pessoal. Parabéns para todo mundo que deu conta de correr Parabéns, ali nesse pessoal. estudo. Valeu, valeu. Felicidades, enhorabuena.